Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Se você é novo aqui, meu nome é Raíza Félix e você está no Lebensfreude. Nesse canal eu faço resenhas de livros, de perfume, posto conteúdo de astrologia, dentre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de tema, já se inscreva aqui abaixo, não esquece de ativar o sininho para não perder vídeo nenhum. E, por favor, depois que o vídeo terminar, comente e curta, porque isso ajuda muito o canal. Hoje eu trouxe mais uma resenha de livro para vocês. O livro de hoje é A Criança Terceirizada, do Dr. José Martins Filho. Como vocês podem ver, é um livro fininho, são um pouco mais de 100 páginas. O autor é pediatra e é professor de medicina em São Paulo. Eu achei um livro excelente. Eu acho que deveria ser leitura obrigatória, principalmente para pais e mães, mas para a sociedade de um modo geral. O autor vai falar desse fenômeno que acontece na nossa sociedade, dos pais não se ocuparem mais das crianças. Nas famílias de classe média e famílias de classe média alta, geralmente o cuidado com as crianças é delegado para babás, para empregadas domésticas, ou então para escolinhas, creches. E no caso das famílias de baixa renda, a criança muitas vezes fica com os avós, ou a criança fica aos cuidados de uma vizinha, ou muitas vezes sob cuidado de irmãos mais velhos. E ele vai problematizar isso nesse livro. Ele vai começar fazendo uma história social da criança. A gente vai ver como a criança era tratada alguns séculos atrás, quais mudanças ocorreram no nosso modo de ver as crianças, de tratar as crianças. Nesse sentido, ele vai falar que a Igreja Católica teve um papel muito importante na valorização da criança ao longo dos séculos. Essa parte é bem interessante do livro. Ele vai falar também sobre a situação de crianças de rua. Ele vai informar pais e mães sobre características do desenvolvimento infantil, mas o foco do livro mesmo é problematizar essa questão de que as crianças ficam cada vez menos tempo com os próprios pais e quais são as consequências que isso tem tanto para as crianças quanto para os pais. Ele vai relatar casos, por exemplo, em que a criança fica com a babá ou fica com a avó, e a criança se apega mais a essa pessoa do que a própria mãe. E muitas vezes a mãe, por ciúme, ela acaba tirando a criança do convívio com essa avó ou demitindo a babá. E isso causa mais um estresse para a criança, porque a criança já não tinha aquele vínculo forte com a mãe. E a mãe ainda corta aquele vínculo que a criança estabeleceu com a pessoa que cuida dela. Então, para a criança é muito estresse. O autor vai falar também que o objetivo dele não é fazer nem pai nem mãe se sentirem culpados. E nesse quesito, eu posso dizer que ele foi bastante empático, é um autor muito sensível. Ele não vai botar a culpa desse problema só nos pais e nas mães. Ele vai dizer que é um problema da nossa sociedade como um todo, e que todos nós deveríamos refletir sobre essa questão. Pensar no que esse tipo de criação alienante e alienada vai ter como consequência para nós todos como sociedade. Mas, ao mesmo tempo, ele também não deixa de dizer algumas verdades para pais e mães, o que eu achei bastante pertinente. Porque ele vai falar também que muita gente não se prepara para ser pai e mãe. E aqui a gente não está falando apenas de gravidezes não planejadas. Tem gente que planeja, mas planeja apenas ter o filho, mas não planeja como vai criar esse filho. Não se informa sobre quais são as necessidades da criança, o que uma criança precisa para se desenvolver bem, para ser feliz, para ser bem criada. E ele vai dizer que muitas vezes a gente planeja muitas outras coisas. A gente tem um plano de carreira, planeja investimento, planeja comprar a casa própria e se informa sobre tudo isso, mas não se informa sobre desenvolvimento infantil, sobre criação de filhos.
E isso foi uma excelente pontuação aqui do autor. Eu achei realmente excelente. É um autor, como eu disse, muito sensível. Ele vai abordar a questão da criança sobre diversos pontos de vista, como eu disse. Ele vai fazer uma história social da criança, ele vai falar de crianças agredidas, ele vai falar de crianças em situação de rua. Então, apesar de ser um livro curtinho, é um livro bem abrangente. E eu acho que é uma excelente leitura para todo mundo, mas como eu disse, principalmente pais e mães, mas para a sociedade de modo geral, para a gente refletir sobre essa questão do tempo que a gente passa com os nossos filhos, se a gente não está terceirizando as nossas crianças. E aqui ele vai falar também sobre essa questão do tempo, que as pessoas muitas vezes dizem, o importante para a criança é um tempo de qualidade com o pai e com a mãe. Mas que qualidade esse tempo vai ter se esse tempo é muito reduzido? Não tem como você ter tempo de qualidade com a criança se você passa 10 minutos por dia com ela. Não tem condições. E como eu já disse em outro vídeo, a criança precisa de tempo. A criança não entende essa coisa de tempo de qualidade. A criança, ela vai avaliar o quão amada, quão querida, quão valorizada ela é pela quantidade de tempo que os pais passam com ela. E em relação a isso também, o autor vai falar dos problemas das creches, porque, por exemplo, você está sozinha com seu filho, em caso de você ter um filho só, tá você e o seu filho. Na creche, muitas vezes, a mãe da creche tem que cuidar de 4, 5, 6, 7 crianças ao mesmo tempo. E eu acho que isso é uma questão óbvia para todo mundo. Muitas vezes os profissionais não são bem qualificados. E mesmo quando são bem qualificados, muitas vezes eles não conseguem se apegar à criança do jeito que o pai e a mãe fazem. Eu acho que eu não estou dizendo nenhum absurdo aqui quando eu digo que ninguém vai amar o seu filho do jeito que você ama. Não estou querendo dizer que não existam profissionais ótimos, babás excelentes, profissionais de creche excelentes, que dão, além dos cuidados físicos, muito amor, etc. Mas ainda assim, muitas vezes, a pessoa está sobrecarregada pela quantidade de crianças que ela tem que cuidar ao mesmo tempo. Isso é uma questão que é muito pouco discutida. A outra questão que ele vai falar, principalmente para crianças de classe média alta, é que os pais dizem que eles têm que trabalhar, têm que correr atrás do pão de cada dia, só que muitas vezes, grande parte desses gastos vai, por exemplo, para tornar a criança um mini executivo. Vai para a escola, depois vai para a natação, vai para o inglês, vai para a informática. E a criança não tem o tempo dela de brincar, de se desenvolver naturalmente. E esse dinheiro todo que é gasto, na verdade, você está estacionando a criança em algum lugar para você não passar tempo com ela. E às vezes valeria a pena trabalhar menos, ganhar menos, não pagar essas coisas todas e passar mais tempo com a criança. Essa também foi uma crítica muito relevante que ele fez. Eu achei sensacional o livro, recomendo a todos. Resumindo, ele vai fazer uma história social da criança, ele vai dar informações aos pais sobre desenvolvimento infantil, vai problematizar essa questão da falta de tempo dos pais, vai falar de crianças em situação de rua, vai falar sobre violência contra a criança. Tudo isso de uma forma muito sensível, sem enrolação. Ele vai também falar da experiência dele como pediatra. Ele vai contar alguns casos que ele viu no consultório e o que ele pensou disso. É um livro fascinante. Eu recomendo para todo mundo. E eu achei interessante publicar esse vídeo aqui no Dia das Crianças, até para deixar uma mensagem aqui para vocês, para falar que nesse Dia das Crianças, o melhor presente que você pode dar para o seu filho ou sua filha é a sua presença, o seu tempo. Então,
é uma reflexão que eu quero deixar aqui para vocês. Se você já leu o livro, comenta aqui abaixo, me diz o que você achou. Ah, importante, essa aqui é a 6ª edição da editora Papyrus, para quem quiser comprar o livro. Ele não tem para baixar na internet, não adianta nem procurar, tá? E o que eu ia falar? Sim, fica essa reflexão aqui para vocês. Se você já leu o livro, comenta aqui abaixo o que você achou. Se você ficou curioso ou curiosa, comenta também. Não esquece de dar o seu joinha nesse vídeo ou dislike se você não gostou. Se você curtiu, compartilha com os amigos. Se você não curtiu, compartilha com os inimigos. E a gente vai se ver num próximo vídeo. Eu agradeço a sua atenção. Um beijo e até a próxima.